Nossa casa é tua, Senhor. Nossa família, teu sonho de amor. Bem, eu selecionei aqui uma pergunta para do Emílio, depois uma pergunta para o casal. Tem uma pergunta que foi dirigida ao senhor sobre família, mas eu acho que é importante que vocês respondam, né? Do Emílio, eu resumi aqui, porque essa pergunta que eu vou fazer, ela corresponde a 50% das perguntas que vieram. Como a família pode ajudar a identificar e fazer com que o jovem aceite a sua vocação religiosa? A experiência minha pessoal é que a família foi muito trabalhadora e unida. Nunca ninguém sentava para a refeição sem estar todo mundo juntos e fazer uma oração. Então, a família que tem o hábito de orar, de valorizar as pessoas e também de se preocupar com o próximo, já é uma família que gera, assim, um substrato vocacional para a gente dar um sentido à vida. Então, eu sempre agradeço a Deus a família que Ele me deu. Meu pai, quando eu falei de seminário, ele ficou preocupado porque veio uma carta falando de uma reta, de uma despesa mensal, e ele ficou preocupado. Como é que eu vou pagar 10 mil liras para você e os outros filhos? Mas aí foi minha mãe que sabiamente conversou depois com o pai e disse: Virgínio, aquele campo lá tal, está meu nome, porque de fato o avô tinha deixado o nome pessoal dela, não entrou no assunto de casamento. Se você quiser, eu vendo para poder ajudar meu filho então no seminário, que se é vocação dele, ele não vou impedir. Então eu sempre agradeço a mãe que compreendeu. Ela nunca forçou nada, me chamava atenção quando eu errava, concordava que eu fosse na igreja, eu ia todo dia, e até naquelas noites que nevava muito, muito frio, ela às vezes falava: vai mais tarde, mas eu levantava cedinho e lá ia eu. E a gente vê que é uma força divina que Deus põe no coração, e também os pais cooperam. Outro fato também que eu gosto de contar, quando ela ficou grávida do meu último irmão, o caçula, que agora é bispo de Quixadá, o médico queria que abortasse, porque ela era cardíaca, já tinha dito que não podia ter filho, ela não iria conseguir ter este filho. E quando ela passou mal, foi para o hospital, ele deu uma bronca e ainda veio com esta história de querer interromper. E ela mandou chamar o pároco, pediu a confissão, pediu a comunhão e disse ao médico: doutor, Deus sabe por que me dá este filho, não vou fazer nada de errado. Então, com isso, ela teve o menino, nasceu em casa, só com a parteira, e ainda depois uma tia levou a criança. Ele não chegou assim a conhecer a mãe, a saber, mas eu que sei quanto que ela soube amar também, dentro do ventre, este que hoje luta lá no Ceará. Fui visitá-lo no dia 17 do mês passado e realmente fiquei muito feliz de ver a luta dele no trabalho, com 18 faculdades, 14 seminaristas e todo o trabalho de promoção humana. Realmente eu sinto que Deus abençoou minha família com estas duas vocações especiais. Essa pergunta que eu selecionei, que é para o casal aqui, porque é uma pergunta que eu escuto muito, como eu trabalho com pastoral familiar, eu escuto muito tanto na função de pároco, como na função de assessor diocesano. Então acho que vocês podem
Quem sabe eu posso transferir essa responsabilidade para vocês. Nós vamos devolver a responsabilidade assim. Um padre lá da Diocese de Santo André, um dia numa reflexão, ele perguntou para a gente assim, quando as pessoas olham para vocês, que cara de igreja eles veem? Uma igreja que atrai ou uma igreja que afasta? Por que eu estou colocando esse pensar? Dentro das nossas casas, que igreja nós apresentamos para os nossos filhos? Somos famílias que convidamos o padre para estar conosco em casa, jantar com a gente, né? Não é? É muito importante para o padre e para nós também trazer o padre para dentro de casa. Por quê? Toda vez que nós tivemos oportunidade de ter padre dentro da nossa casa, os coitados bispos, os coitados saíam de lá até atordoados de tanta pergunta dos jovens. O outro aspecto é em relação ao matrimônio. A gente vê casal católico, cristão, o pessoal convive com a gente, fala para o filho assim, vai casar para quê? Para sofrer? Ou não? É só em Santo André que tem isso? Não. Então, assim, qual é o testemunho que nós, casais, damos para os nossos filhos? É bom estar casado? É gostosa essa aventura a dois? O que eles estão vendo? Eu aqui, com uma falsa modéstia, coloco que a nossa filha mais velha, quando foi casar, eu como mãe de primeira filha, a mãe, quando vai casar filho, parece que a filha está debutando, né? Eu estava preocupada com a lembrancinha, com a arrumação da igreja, umas coisas assim de mãe. E a nossa filha chegou assim e disse, né? Mãe, não se preocupe com esses detalhes. Eu quero casar e ser feliz como você e o pai são. Para nós foi o maior presente da nossa vida. Então, para dizer, Padre Grênio, que essa questão é daquilo que a gente testemunha dentro de casa. Eu tenho uma pergunta que é justamente isso. Como superar as dificuldades do casal quando um participa das atividades da igreja e o outro não? A gente não conhece muito essa história. Eu usei de esperteza lá no começo. O Toninho era de centro espírita. Mesa branca. Ainda bem que eu não me transformei na vidente dele, né? Mas qual é o papel? Primeiro, que sempre que alguém coloca essa situação para a gente, eu coloco assim, oração, diálogo. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Não é? Eu penso que demanda tempo, demanda oração e a ação do Espírito Santo no casal. Mas não podemos desistir do nosso cônjuge. Eu não desisti, está aqui. Eu falo que o dia que o Toninho entrou na igreja católica, entrou bem. Está aqui comigo até hoje. Então, muito obrigado pela presença de vocês, foi enriquecedor. Então, Emílio, muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Nós gostaríamos aqui agora de chamar o casal Beth e Luciano, que vai entregar uma pequena lembrança para o casal. Esse casamento? Eu sou testemunha do casamento deles. Emílio, é uma lembrança e agradecimento. E vamos chamar também o casal Nivaldo e Edna, para entregar uma lembrança. Família.